Olá, meus queridos, minhas queridas alunos e aqueles que não são também alunos, bem-vindos a mais um videozinho rapidinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre a prova da Polícia Penal de Minas Gerais, da banca Selecom. Uma banca não tão conhecida, mas que é uma banca que merece respeito, pelo menos na minha área, aqui na área de redação, costumam ser bastante exigentes, tá, em relação aos textos e aos temas, então é importante que vocês tenham detalhes a respeito dessa prova, para que vocês possam, nesse momento que vocês estão estudando, se preparando, conheçam algumas características especiais dessa banca. Não é nada do outro mundo, né? Não tem nada demais, apenas algumas situações que a gente não está tão acostumado em redações para carreiras policiais ou para que geralmente nós temos aí outras bancas, né? Então são várias, nós temos tantas bancas nesse país aqui que uma gosta de uma coisa, outra pede outra, outra exige outra, e vocês ficam no meio dessa confusão toda aí, pensando como é que eu tenho que escrever para conseguir tirar uma boa nota, né? Então eu não vou ficar aqui dizendo para vocês quais são os critérios de correção da banca, que isso tá cheio de vídeo aí na internet para te explicar. O que me interessa é em pinceladas rápidas que você consiga elaborar seu texto, principalmente nessa fase aqui que você está se preparando, e depois, obviamente, fazer o melhor texto que seja possível e imaginável na prova, tá? A banca tem dentro dos critérios lá, conteúdo, expressão e correção. São os três conteúdos, são os três critérios que não vou esmiuçar, mas vou falar rapidamente ali, né? São questões importantes, logicamente, que a gente vai expor para vocês aqui. A primeira situação, quando a gente está elaborando um texto, sempre, é uma atenção muito especial à temática, né? Ao tema, ao assunto que está sendo solicitado e para que você discorra sobre no seu texto, né? Logicamente que você tem na prova, a banca coloca lá alguns textos que vão te ajudar nessa elaboração. Entretanto, você tem que cuidar bastante nessa parte, que essa ajuda não quer dizer que você pode ir lá e copiar trechos do texto e colocar no seu, não é isso que faz, mas há importantes informações que tem no texto que você pode sim ir lá pincelar e colocar no seu texto. Você precisa tomar um pouco de cuidado em relação ao enunciado, principalmente dessas provas, porque às vezes o enunciado diz assim, ó, a partir dos textos de apoio ou com base nos textos de apoio, né? Então, a partir deles, é a partir do que está escrito ali, partindo daquilo, você vai elaborar o seu texto. Então, você precisa ler aqueles textos de apoio com bastante atenção para que você consiga, a partir dele, extrair informações suficientes para o seu, tá? Com base nele, é porque você precisa ir lá no texto, tirar informações de lá e colocar no seu texto, porque diz que é baseado naquele texto de apoio ou naqueles textos. Então, se está baseado naqueles textos, obviamente que você vai precisar ir lá pincelar as informações principais e obrigatoriamente colocar no seu texto. Tem que tomar cuidado com isso e pensar, né, na hora que você lê o teu enunciado. Sempre vou bater nessa questão de que o enunciado é muito importante, porque é dali que você vai nortear todo o seu texto. Então, marque o que tem de importante ali, o que a banca está no comando. Elabore um texto dissertativo argumentativo, isto é, né? Você vai apresentar seu posicionamento, você vai argumentar, vai ter que provar o teu posicionamento, tá? Elabore, então, esse texto. Aborde questões como, né? Isso pode vir no texto, sim, a banca colocar ali algumas situações que ela quer que você obrigatoriamente coloque no seu texto. Então, no enunciado, marque ali as informações que são importantes, tá? E aí, lógico, com a leitura dos textos de apoio, mais aquele tema que vem ali bem demarcado pela banca, você vai, então, alinhavar aquilo que você vai escrever, tá? Então, o tema é extremamente importantíssimo, tem que tomar um cuidado enorme para não tangenciar.
Você está falando de A aqui, daqui a pouco você está falando de B, depois você volta para o A e lá vai para o C. Não dá para fazer isso, né? O texto precisa de progressão. Então, por isso precisa ter uma introdução, precisa ter desenvolvimento e precisa ter conclusão. Ah, quantos desenvolvimentos? De 2 a 3 eu sempre vou dizer. Faça apenas 2, porque são 2 argumentos apenas e não 3, se você fizer 5 parágrafos. Então, 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Então, a estrutura básica que tem lá na nossa apostila é assim que eu mostro nas aulas também gravadas, né? Nas aulas que nós gravamos a respeito de uma estrutura textual. E por que 2 também? Porque você vai fundamentar muito bem os teus 2 argumentos, em vez de fazer 3 argumentos muito vagos e falhos, sem fundamentação. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Aqui eu escrevi para vocês, vocês vão ficar com isso, né? Para vocês olharem. Então, um cuidado especial aos argumentos, né? Uma banca que exige essa questão. Você tem que apresentar a tua tese e você precisa provar a sua tese com argumentos que sejam consistentes e críveis, né? Sejam que alguém possa ler o seu argumento, acreditar no seu argumento e tomar isso como base, tá? A expressão aqui é um vocabulário que deve ser simples e objetivo, não usar períodos muito longos, porque aí você vai começar a repetir ideias, ou ele começa a ficar muito confuso. Evitar repetições de palavras, preocupe-se em usar sinônimos, tá? Fazer afirmações, quer dizer, afirme, não fique em cima do muro, não fique ali com expressões enquanto alguns dizem tal situação, outros dizem tal, e você não se apresenta no texto, tá? Então, afirme, prove o que você escreveu, tá bom? E aí, claro, a parte gramatical, né? Use as regras da norma culta, que isso não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário. Se é norma culta, acabou, tá ali, tá? Não há situações diferenciadas. A banca gosta disso, a banca usa aquilo. Não, não é nada disso, tá? Então, fique tranquilo. Norma culta é o suficiente para essa parte, tá? O que dentro dessas questões que a gente fala, como as perguntas o maior número de perguntas que eu recebo, né? Como elaborar uma tese, professora? Tá. Então, a tese sempre, eu vou dizer para vocês, a tese sempre no primeiro parágrafo, tá? Então, tem duas possibilidades, a tese ser composta por uma pergunta ou uma tese ser composta por uma frase. Quando ela é uma pergunta, simplesmente o que você vai fazer? Vai responder essa pergunta, mas precisa fazer uma contextualização antes. Olha que eu coloquei em branco e preto aqui, né? Branco, a contextualização, em preto, a tese, tá? Então, a pergunta diz aqui, ó, o sistema prisional brasileiro tem condições de ressocializar? Já que é um concurso para a Polícia Penal. Aí você vai pensar, tem, não tem, tá? E já tem que pensar, porque ou tem ou não tem C, ou depois você tem que provar por meio de argumentos, né? Então, você vai fazer uma pequena contextualização sobre o processo de ressocialização, você não pode fugir do tema, tá? Qual é o objetivo do processo de ressocialização aqui, o que diz isso, tá? Mas a tua opinião tem que vir assim. Eu coloquei aqui uma opinião contrária. No entanto, no Brasil, o sistema penitenciário não oferece condições adequadas para a ressocialização do preso. Pronto, é a tua opinião. A pergunta está aí, você tem que responder. Tá no primeiro parágrafo ali, duas partes, contextualiza e responde, tá? Simples assim, tá? E vou dizendo, já coloquei aqui como essa questão de ressocialização, porque na minha opinião é tema do texto de vocês, tá? Esse ano a preocupação das bancas está nessa questão. Direitos humanos, ressocialização, educação de presos, tá? Tá aí. Então você precisa estar dentro desses assuntos aí, tá? Quando você tem uma frase, o que você vai fazer? Transforme a frase em uma pergunta, porque daí fica mais fácil, ó. A ressocialização como direito humano. Por que a ressocialização é um direito humano? Ó, aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai contextualizar em cima, responder embaixo, tá? Então, você não tem por que ficar sofrendo com essas questões. Sempre pense, ó, transforme a frase numa pergunta e faça isso. Contextualize e responda. A contextualização, você não, olha, como é que eu vou fazer? Normalmente você consegue contextualizar com os textos de apoio, tá?
pega informação de lá, pegue conceito, use comparação temporal de época, tá? E vai trabalhando essas questões. E quando a gente fala em sistema carcerário, não esqueça nunca de citar grandes doutrinadores, escritores que tratam dessa questão. Posso fazer uma interlocução aqui com um filme? Pode. Tá? É uma banca, claro que você vai ficar enfeitando demais o pavão, mas é possível fazer tudo isso sim, tá? E aí depois você tem que trabalhar essa questão do teu argumento. Lembra lá na frente eu falei? Argumentos consistentes? Argumentos devem ser consistentes, porque eles têm que provar aquilo que você disse. Se você disse que o nosso sistema não ressocializa, você vai ter que, nos seus argumentos, dizer por que ele não ressocializa, tá? Então, sempre assim, por que eu respondi aquilo? Porque sim, por que não? Então, sempre faça uma pergunta, por quê? Nesses dois porquês precisam sair duas razões, dois motivos. Esses são os dois argumentos que você vai usar. Olha, nos textos de apoio geralmente tem dados estatísticos, aprenda a usar, vai lá, não copie, faça interpretações, metade da população carcerária volta a reincidir. Não estou dizendo que esse é o número correto, tá? É só um exemplo para fora. Se estiver lá 50%, você vai colocar metade, tá? Fazer essa interpretação dos números e colocar no seu texto para provar aquilo que você está dizendo, tá? A palavra de um especialista, o César Beccaria, acho que é esse, né? É um especialista, tem um grande nome tem obras, né? Tem uma obra muito importante na área de sistema penitenciário, que tem uma série de frases lá que você pode usar e provavelmente nos textos de apoio também tenha. Você vai lá, extrai de lá e coloca, tá? É muito importante que você saiba extrair informações do texto de apoio, tá? Que são informações que contribuem com a sua tese. Vai lá e olha, olha aqui, isso aqui é legal, isso aqui não é e tal. Isso aqui eu vou colocar no meu, vou fazer uma paráfrase, vou pegar parte disso, vou acrescentar mais o que eu tenho de conhecimento no assunto, tá? E outra situação que é importante, tá? Você estudou para esse concurso, então você conhece legislação. Use a legislação a seu favor nos textos. Então, eu digo para você, não é difícil escrever de jeito nenhum, desde que você siga primeiro os passos lá que eu mostro nas aulas gravadas e depois informações assim como essas aqui pinceladas nos vídeos, tá? E faça e leia sobre ressocialização, educação do preso, tá? A importância do policial penal, essas informações, qual o papel do policial penal nesse contexto de ressocialização, de educação e tudo mais, tá? Então, faça isso, treine bastante e mande aqui para nós o que você tiver de dúvidas, que eu estou aqui sempre à disposição, tá? Um videozinho curto só para te ajudar nessa parte aqui, tá? Um beijo!